e redobrar a atenção principalmente no trânsito, onde a visibilidade estava comprometida, mas durante a tarde as temperaturas caíram bastante. O dia começou gelado nesta terça-feira em todas as cidades do Paraná. Uma leve garoa durante toda a manhã deixou a temperatura ainda mais baixa na região oeste do estado. O céu ficou encoberto durante todo o dia e um forte nevoeiro tomou conta de algumas cidades, como Cascavel. Com o frio, as pessoas tiveram que se agasalhar bem, inclusive no período da tarde. Segundo o CIMEPAR, a mínima registrada hoje em Cascavel foi de 10 graus no início da manhã, mas com o vento, a sensação térmica ficou abaixo dos 7 graus. Em Foz do Iguaçu, a mínima foi de 11 e em Toledo, 12 graus. Segundo a previsão do CIMEPAR, amanhã a chuva fina ficará concentrada entre as regiões central e leste do Paraná. No oeste, o tempo abre, a temperatura fica baixa, mas sem previsão de geada. Temperaturas baixas aqui em Cascavel e, de acordo com a previsão, esse frio tende a ficar ainda mais rigoroso durante esta semana. E é isso que você vai ver aqui comigo a partir de agora. Começamos com Cascavel. Vamos ver como anoitece nesta terça-feira aqui na nossa cidade. Temos imagens da nossa câmera que está no centro da cidade, que mostra aí uma parte da região central. E a temperatura neste momento é de 12 graus, mas a sensação térmica é de 10. E para esta quarta-feira, um sistema de alta pressão ganha força pela região sul e deixa o tempo firme com a presença do sol. No entanto, o tempo aberto favorece o declínio da temperatura no amanhecer. No decorrer do dia, as temperaturas sobem e a sensação é um pouco mais agradável, principalmente no oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Já no Paraná, o frio e a chuva continuam. A menor temperatura registrada hoje no estado foi na cidade de Lapa, 8,5 graus, região metropolitana de Curitiba. Para amanhã, temos chuva em Londrina, Guarapuava e Curitiba. O dia começa com 4 graus em Guarapuava e pode chegar aos 15. Mesmo a máxima registrada em Curitiba, onde os termômetros começam a marcar a partir dos 11 graus. E em Foz do Iguaçu, a mínima também é de 11 e a máxima de 22. Em Corbélia, a quarta-feira será de chuva e as temperaturas variam entre 10 e 20 graus. Palotina, Guaíra e Missal, a mínima é de 11 e não passa dos 24. Política. Na sessão de hoje da Câmara de Vereadores de Cascavel, os assuntos em destaque foram a proposta de audiência pública do transporte público de Cascavel e também o programa Promover. A possibilidade da redução do preço do óleo diesel impactar no valor da passagem do transporte público será debatida com a população de Cascavel. Os parlamentares aprovaram na sessão desta terça-feira a realização de uma audiência pública para discutir com diversos segmentos da sociedade esta e outras reivindicações sobre os coletivos. A data da reunião ainda não está definida. De toda essa situação que aconteceu na greve, com 46 centavos aí, então, do óleo diesel sendo baixado, né, automaticamente uma situação que aconteceu no Brasil inteiro, por discutir qual a qualidade, qual o trabalho que é feito na cidade de Cascavel, esses aumentos que acontecem, se pode ser baixado o transporte público da cidade automaticamente com essa diminuição desse valor também de 0,46 centavos. O requerimento da Câmara também pede uma série de explicações ao Executivo sobre os custos do transporte. Entre as perguntas, quanto a despesa com óleo diesel impacta no valor da passagem, que é de R$ 3,65, e se a CETRANS vai repassar ou não os descontos no combustível no preço do Vale Transporte. Também esteve na pauta da sessão desta terça-feira o programa Promover, que foi aprovado pela maioria dos vereadores, a exemplo do que ocorreu na sessão de ontem. A proposta é repassar R$ 100 mensais a famílias pobres de Cascavel. Mas o texto do projeto não ficou exatamente como o Executivo queria. Emendas da Câmara cobram a divulgação pública da lista dos nomes dos beneficiários e que a empresa que vai gerenciar os cartões emita nota fiscal com registro no programa Nota Paraná. A divulgação dos nomes das pessoas que vão receber o benefício não foi bem aceita por parte dos vereadores. 5 votaram contra. Não é a questão de não concordar de divulgar os nomes, é que no projeto já está contemplado que vai divulgar o nome. Então essa emenda, para mim, ela não tinha uma eficácia.
Quem depende dos benefícios sociais garantidos pelo governo federal precisa ficar atento à atualização dos dados no Cadastro Único. Todas as famílias que recebem algum tipo de benefício do governo têm que estar inscritas no Cadastro Único e precisam atualizar os dados pelo menos a cada 12 meses para não ficar fora dos programas sociais. Pode procurar a central do Cadastro Único ou então os serviços nos CRAS, que também tem o operador do Cadastro Único. É perfil para fazer a inscrição, então, famílias com renda familiar até meio salário mínimo ou de até 3 salários mínimos per capita, ou que participe de algum programa social do governo federal. Em Cascavel, cerca de 30 mil famílias estão cadastradas nos programas sociais do governo. Pessoas que recebem benefícios de prestação continuada, como os deficientes e idosos acima de 65 anos, também precisam atualizar os dados até o final deste ano, sob pena de perder o benefício. Das 5.783 pessoas que recebem BPC, 1.447 ainda não renovaram o cadastro. Levar todos os documentos pessoais dos integrantes da família. É obrigatório que leve o CPF ou o título de eleitor de cada membro da família e os demais documentos pessoais, RG, carteira de trabalho, declaração de inscrição na escola. É rápido e simples, desde que todos os documentos sejam apresentados. Chegamos aqui rapidinho, fomos atendidas. Quer dizer, não teve problema nenhum? Nenhum. E ela trouxe todos os documentos certinho? Sim, trouxe. Tudo certo. Então agora é só renovar o cadastro mesmo? Sim, com certeza. Ir para casa. A construtora Engetecne, vencedora de licitações para execução de obras públicas em Cascavel, deve ser multada pelo abandono de 2 construções. Mas o problema é que a prefeitura não consegue encontrar os donos da empresa para fazer a notificação. A empresa Engetecne Construção Civil ganhou a licitação da obra da unidade de saúde do bairro Presidente em 2013. E em 2014 foi ganhadora da licitação da obra da Escola José Henrique Teixeira. Ambas as obras não foram concluídas no prazo estipulado. Por isso, a prefeitura entrou com um processo administrativo contra a empresa pelo descumprimento de contrato. Com a instauração, ela deverá pagar multa totalizando R$ 213 mil da unidade de saúde e R$ 280 mil pela obra da escola. Ela foi condenada, ficou impedida de participar de licitações e recebeu também a penalidade de multa. Lembrando que foi estendido aos sócios da empresa também essa penalidade. A prefeitura entrou em contato com a empresa, mas não conseguiu um retorno. Por isso, a notificação foi publicada no Diário Oficial do município. Nós viemos até o endereço onde diz que a empresa está localizada. É neste imóvel. Mas fomos informados que há mais de 1 ano e meio os proprietários da empresa não se encontram mais aqui. A casa está alugada para essa senhora, que explica que frequentemente pessoas procuravam o local atrás da empresa. Correspondências eu recebo bastante, né? Do fórum, de oficiais de justiça. Nesse caso aqui, como ela abandonou a obra, não concluiu, né, tem que ir lá, o engenheiro tem que ir até essa obra, refazer todos os cálculos, a planilha de cálculos, refazer os projetos, porque aí nós estamos tratando de um remanescente, aquilo que faltou para concluir. E aí tem todo o processo licitatório, existe um custo para fazer esse processo licitatório, vem essa outra empresa que pega uma obra inacabada, né, e aí ele tem um prazo para executar. Então, quem perde com isso é o município, porque, né, tem que pagar novamente, esse valor fica mais caro e ainda nós temos o prejuízo para a população. Vamos falar de eleições? Este ano tem mudanças que prometem trazer mais transparência ao processo eleitoral. É uma espécie de auditoria nas urnas eletrônicas. Este ano teremos eleições.
Só em Cascavel, a estimativa é que pelo menos 217 mil eleitores possam confirmar o voto em outubro. Mas será que a população confia 100% no modo de votação do país? E eu acho que tem fraude nisso aí, com certeza. Que se esses que mexem com computadores entram no site da NASA, esse aqui vai ser fácil eles entrar. Como tecnologia, pode ter algum tipo de fraude. Acredito que deve ser seguro pela fiscalização que tem em cima. Porém, como eu disse, toda tecnologia pode ser fraudada. Essa chefe de cartório explica que todas as urnas passam por testes, assim evitando até mesmo a invasão de hackers. São feitos vários testes. O Tribunal Superior sempre tem a preocupação de fazer vários testes, checar os componentes das urnas, do sistema de votação. E são feitos, possibilitar a sociedade também participar da checagem da urna, do sistema, através de auditorias externas. Mesmo com essa afirmativa, a população ainda duvida das fiscalizações. Mas fiscalização em cima, né? Mostra pra mim quem que fiscaliza isso aí. Hã? Você conhece alguém? Me indica. Pois é, seu Dejair, este ano tem novidade. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a auditoria em tempo real. Isso quer dizer que terá a verificação de dados antes das votações começarem. A OAB e o Ministério Público poderão fiscalizar. O povo brasileiro, as entidades de classe, a OAB, o Ministério Público, sempre cobrou essa transparência das informações, a transparência do uso das urnas eletrônicas. E agora a auditoria foi autorizada. Então, me parece que a Justiça Eleitoral está buscando oportunizar à sociedade, enfim, as entidades de classe, uma maior fiscalização, acompanhamento do que acontece nas urnas eletrônicas. O objetivo da auditoria em tempo real das urnas é trazer mais credibilidade e segurança para o eleitor, assim dando mais transparência em todo o processo eleitoral. Isso deve ser feito de forma aleatória, a escolha da OAB, a escolha do Ministério Público, para que a gente também não sobrecarregue as entidades em ter que fiscalizar todas as urnas. Me parece que será aleatório. Depois do intervalo, você vai ver. Detento que estava foragido desde 2014 em Curitiba é encontrado em Cascavel. É um instante só. Jornal da KTV, segunda edição. Apoio Eucatur, transporte feito com carinho. Hospital São Lucas, Cascavel. De segunda a sábado ao meio-dia, ao vivo, na TV, rádio e internet. Hora do esporte. Apoio SOS Carros Serviços Automotivos. Fone 3226-2197. Lado Posto Uniformes. Apaixonados pelo esporte. Estamos de volta para te contar que ossadas exumadas e sem identificação serão incineradas em Cascavel. Para fazer o serviço, uma empresa deve ser contratada pela Prefeitura. Nesse túmulo que foi aberto recentemente pela SESC, responsável pela administração dos cemitérios de Cascavel, possivelmente foi sepultado um corpo sem identificação ou sem regularização prevista pela Secretaria. Como a SESC faz esse trabalho social, onde as pessoas não têm condição, é feito um sepultamento gratuito e dado o prazo de 5 anos para que a família venha procurar e fazer a legalização. E posteriormente disso a gente faz a exumação e os restos mortais vão para o ossário. Muitos outros túmulos estão nessa mesma condição nos cemitérios do Guarujá e no cemitério central. Após a exumação dos corpos, os restos mortais são colocados em ossários coletivos, como esse. Para a próxima segunda-feira está agendada uma licitação com valor máximo de R$ 148 mil para a destinação final de ossos, também conhecida como processo de incineração,
de desconhecidos. No edital, o custo é de R$ 9,87 o quilo. Cada invólucro desse pesa em média 10 quilos, sendo possível a incineração de quase 1.500 ossadas humanas. A destinação final dos ossos está sendo tomada pela Prefeitura de Cascavel, porque nos ossários municipais não tem mais espaço para depositar as ossadas. Alguns desses casos que estão já há muitos anos dentro do cemitério, tanto do cemitério central como lá no cemitério do Guarujá, que a gente tem o ossário lá que estão há muito tempo e não tem identificação. Então, a princípio, nós vamos fazer essa destinação final, a incineração desses restos mortais aí que não tem identificação. E tem muitos terrenos que a gente não tem um nome no túmulo, não tem nada. Se vai por causa do registro, não acha nada também. A quantidade licitada vai servir como uma fase de teste, já que a demanda hoje é aproximadamente 15 mil ossadas. O investimento necessário para atender a totalidade seria, então, de R$ 1.500.000. A quantidade de exumações aumenta todos os dias. Sim, todos os dias tem. Cemitério Central, a gente tem a média de uns 200 por ano. O cemitério do Guarujá, média de 2 exumações por dia, 600 por ano, 700 por ano. E aí vai acumulando? Vai acumulando. No salário coletivo vai juntando lá. Vale lembrar que a exumação só pode ser feita após no mínimo 3 anos e meio de sepultamento. E se houver identificação do jazigo, o pedido precisa partir da família. Depois, os restos mortais são colocados na mesma gaveta ou levados pela família para outros locais. No cemitério do Guarujá foi incluído um ossário recentemente. O próximo passo é construir outro ossário semelhante no cemitério central, mas não há data prevista para que isso ocorra. Um homem que estava foragido da penitenciária de Curitiba desde 2014 foi encontrado na manhã de hoje no bairro Floresta, em Cascavel. Marcelo da Silva Pereira, de 31 anos, é acusado de homicídio. Ele teve um mandado de prisão expedido no mesmo ano da fuga. O homem foi preso novamente e levado para a carceragem da delegacia. Depois do decreto realizado em abril, que determina que servidores de Cascavel só podem fazer horas extras mediante autorização, este foi o primeiro mês que o relatório das horas de cada secretaria foi publicado em Diário Oficial. Mas mesmo assim, a situação não é das melhores. Cada secretário terá responsabilidade sobre os custos e os motivos que elevam o valor da folha municipal. Segundo a diretora de Gestão de Pessoas, esta responsabilidade já existia, mas agora ficou explícita. As secretarias agora estão dando transparência individualmente de cada servidor, de cada secretaria, com relação à quantidade de horas realizadas e também com o valor pago. Mas logo no primeiro mês da publicação já foi possível notar que algumas secretarias, como a de saúde, tiveram um aumento no volume de horas extras, mesmo recebendo novos funcionários, o que vai obrigar a administração a fazer cortes para não ultrapassar o limite prudencial com a folha de pagamento. Nós teremos que fazer cortes, cada secretaria vai ter que verificar em que pode fazer para que não prejudique o serviço, no entanto, em função do índice, que pela projeção até dezembro a gente vai ter algum problema, então cada secretaria tem que se adequar a essa nova realidade. A publicação no Diário Oficial vai ajudar a população a identificar os gastos da prefeitura e, ao mesmo tempo, facilitar o trabalho dos vereadores na fiscalização. Atualmente está em curso uma CPI que analisa o excesso de horas extras na administração passada. O relatório final deve ser entregue no dia 29 de junho. A gente esperava que diminuísse. O decreto e até algumas medidas, algumas reclamações, inclusive, de secretarias, diziam que alguns serviços seriam paralisados. Nós pegamos alguns comparativos de nomes citados na CPI e comparamos com as horas extras que foram realizadas agora nesse período do mês 4, que foi divulgado agora no mês 5. E está no mesmo nível. O que eu tenho a dizer? Os gestores é bom ter cuidado, porque também serão responsabilizados pelo excesso de trabalho, além do que permite a legislação trabalhista. Os novos parquímetros instalados há um mês já estão apresentando problemas. Falhas no funcionamento dos equipamentos têm complicado a vida de muitos motoristas. 120 novos parquímetros foram instalados nas ruas do centro de Cascavel. Durante a instalação, muitos equipamentos foram vandalizados.
O problema foi resolvido com uma fiscalização maior da Guarda Municipal. Agora, o problema é o funcionamento dos equipamentos. Os usuários do Star não estão conseguindo digitar números e letras. E quando conseguem, o sistema, que é interligado pela internet, está fora do ar. O ar funciona, aí você chega aqui, tem que quebrar o teclado e não dá certo. Não há função que dá certo. Tem que procurar um agente da CETRANS. Eu já tenho uma multa de um veículo meu com infelizmente, um mecanismo desse não funcionou. Para resolver o problema do sinal, a empresa responsável pelos equipamentos testou vários chips de todas as operadoras disponíveis na cidade. Um deles foi escolhido e 300 chips foram encomendados. Eles devem chegar a Cascavel nos próximos dias. O presidente da CETRANS garante que o sistema implantado em Cascavel há 30 dias é o melhor disponível hoje no país. Mas como é novo, as pessoas precisam ter um pouco de paciência e procurar um agente quando não tiver resultado. Com a placa e a vaga, e daí no caso do parquinho da opção de moeda ou com o chaveirinho que tenha crédito. Nos primeiros momentos estavam sendo um pouco discutindo com os próprios usuários, com os nossos agentes que estão trabalhando no sentido de prestar informações e levar o conhecimento para quem usa. Amanhã, os representantes da empresa vencedora da licitação e a Companhia de Trânsito devem se reunir para discutir o novo aplicativo do Star. De acordo com a CETRANS, o aplicativo está pronto e a intenção é de que comece a funcionar ainda nesta semana, já em fase de teste. Com essa informação, a gente encerra a edição de hoje. Mais informações e notícias atualizadas você pode conferir a qualquer momento acessando o portal de notícias ktv.com. Você fica agora com o programa Bate e Rebate. Aproveite a sua noite e até amanhã.